Uma amiga da minha mãe sonhou que eu morria. Se você chegou até aqui é porque você precisa ouvir isso. Olha o que Deus fez na minha vida profissional, gente. Eu vou contar um testemunho do que aconteceu na minha vida profissional. Uma coisa tipo, não tem como não ser Deus. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você precisa escutar isso. Eu vou contar tudo, mas antes, roda a vinheta. Senti muita vontade de compartilhar com vocês, gente, sobre esse testemunho. Não é uma coisa que aconteceu já faz tempo, passado, é uma coisa que eu estou vivendo no presente ainda hoje na minha vida e eu vou contar pra vocês. Eu trabalhava em uma empresa chamada Seven, não sei quem conhece, mas é uma empresa que tem muitos seguidores na rede social, muito de prestígio, em um lugar muito bom de São Paulo. É uma empresa top, gente, resumindo, muito boa mesmo, sem brincadeira, não é puxando o saco. Uma empresa muito boa, meu setor era maravilhoso, minhas amigas do trabalho eram maravilhosas, eu trabalhava no setor administrativo, que é a parte que eu amo, sou apaixonada pela área administrativa, área financeira, da saúde. Eu trabalhava nessa clínica que é sobre emagrecimento, né, na parte de nutrição e tal, e eu amava. Eu amava o serviço, mas sempre tem a outra parte. Era muito longe da minha casa, gente. Eu mudei pra cá, pra São Paulo, já consegui esse trabalho e eu fui. Porque a clínica era boa, o salário não era tão ruim, o horário era péssimo, o local também era muito ruim, muito longe da minha casa, mas eu fui. E aí, gente, que no começo eu tava tudo bem, tipo, não tenho o que fazer, vou. Depois começou a ficar muito perigoso, porque meu horário era até às 8 da noite e eu voltava sozinha e tinha que atravessar uma passarela bem comprida para chegar no ponto de ônibus. Uma amiga da minha mãe sonhou que eu morria. Ela sonhou que uns 4 homens me pegavam e me levavam para algum lugar e depois ninguém nunca mais me achava. E aí a minha mãe começou a ficar muito preocupada comigo nesse trabalho. E eu já tava vendo que era perigoso, porque toda vez que eu chegava, o pessoal falava: "Nossa, você viu que não sei quem foi assaltado ontem lá naquela passarela?" E era a passarela que eu sempre tinha que passar para chegar no meu ponto de ônibus. E aí começou a ficar muito perigoso. Eu também trabalhava de sábado, eu odiava trabalhar de sábado, porque meu marido não trabalha de sábado, ele ficava em casa sozinho. Eu falava: "Não, meu Deus, eu não quero trabalhar de final de semana." Parece ser uma frescura, gente, parece, mas eu trabalhei de final de semana minha vida inteira, no hospital e tal, que eu trabalhava até de domingo e feriado, tudo. E aí eu falei que eu não queria mais isso na minha vida, eu não queria mais trabalhar final de semana. E quando eu vim pra cá, eu consegui esse emprego, tinha que trabalhar final de semana. E aí eu ia, e aí comecei a ficar, sabe quando você começa a ficar com uma agonia no peito? Uma angústia, uma coisa que não passa? Esse trabalho começou a fazer isso comigo. Nesse período todo, a gente estava mandando currículo, fazendo entrevistas. Tinha dias que eu tinha que chegar mais tarde no trabalho para fazer entrevista, ou pedir para sair mais cedo, ou fazer entrevista muitas na hora do almoço, que era ainda naquela época que ainda estava nessa parte, né, de fazer entrevista online. Fiz muitas entrevistas online na hora do meu almoço, eu marcava entrevista para bem cedinho, ou para a hora do almoço, para conseguir fazer enquanto eu estava nesse trabalho. Ou seja, o tempo inteiro eu estava correndo atrás. Eu devo ter feito umas 20 entrevistas no período que eu fiquei nesse trabalho. Algumas é óbvio que eu recusei, porque não valia a pena, era tipo mais longe ou pior do que a que eu já estava. E algumas eu nem passei mesmo. E eu tava fazendo várias entrevistas, correndo muito atrás, mandando muito currículo. E eu já tava ficando louca. Gente, sabe quando chega no momento que você fala: "Meu Deus, eu tô no limite?" Porque só tava piorando. Tipo, depois que a amiga da minha mãe teve sonho, minha mãe começava a me ligar todo dia, porque ela morria de preocupação comigo. Eu passava pelaquela passarela, tipo, em choque de acontecer alguma coisa, porque eu fiquei com medo, né? Orando pra Deus me guardar, mas mesmo assim eu tinha medo. Trabalhar final de semana, gente, eu perdi o sábado inteiro, porque eu era muito longe. Só pra me chegar no trabalho e chegar em casa de volta, era tipo 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Ou seja, eu perdia todo o meu sábado, eu tava muito desanimada. Tipo, o trabalho em si não era ruim, como eu falei pra vocês, só que tudo isso tava me deixando muito triste. Aí eu falei: "Meu Deus, me ajuda, me ajuda." E todo dia eu vinha no ônibus chorando e orando. Eu acho que as pessoas que me viam no ônibus falavam, tipo: "Tá acontecendo com essa menina, né? A gente tá com depressão." Porque eu vinha chorando, tipo, muito, tipo, orando e chorando muito. Gente, eu não sei como explicar, mas tem coisas que pega mais pra uma pessoa do que pra outra. Tipo, tem gente que consegue passar por uma fase, tipo, de desemprego de boa, e tem outras que já passa pela fase de desemprego, tipo, como se fosse o fim do mundo. Tem gente que consegue receber um diagnóstico de alguma coisa e entender mais ou menos e relevar. Tem gente que o mundo acaba. Então não tem como explicar. Essa relação de trabalho comigo sempre foi uma coisa complicada. Quando eu era bem novinha, eu acho que eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos? Não, eu já tinha mais. Eu tinha acho que 18, 19, por aí. Eu fiquei desempregada um período, eu já tava fazendo faculdade. E aí, gente, tem vídeo aqui sobre a faculdade que eu fiz, sobre tudo, tá? Se vocês quiserem, é só perguntar aqui nos comentários que eu mando o link pra vocês. E aí que eu fiquei desempregada num período, enquanto eu tava cursando a faculdade. Minha mãe teve que pagar a faculdade. Meu Deus, gente, pra mim isso era tipo o fim do mundo. Minha mãe pagava a faculdade pra mim. Eu falava: "Meu Deus, eu escolhi, eu tinha que dar um jeito de pagar." E aí que, tipo, eu fiquei muito mal nessa época. Eu acho que foi uma das vezes que eu fiquei mais péssima, assim, uma fase da minha vida, uma das mais difíceis. Porque eu fiquei desempregada, tipo, nem foi tanto tempo assim. Eu acho que nem chegou a dar um ano de desemprego que eu fiquei, mas, tipo, gente, eu fiquei enlouquecida. Esse negócio de trabalho, de vida profissional, mexe muito comigo, porque eu me cobro no nível hard. Tipo, eu sei que não deveria ser assim, eu tô melhorando, tô fazendo terapia,
mas eu me cobro demais. E aí que tá, nessa empresa, eu continuei lá, gente. E aí que eu sempre fui contra tudo que era EAD e home office, eu não gostava. Eu falava que trabalho EAD não é legal, que estudar falei tudo ao contrário. Eu falava que estudar EAD não era legal, que trabalhar home office também não era legal, só que, tipo, eu nunca tinha feito nada disso. Hoje em dia eu paguei com a minha língua bem bonito, né? Vocês vão entender por quê depois. E aí, gente, que eu mandando currículo, fazendo um monte de entrevista e nada dava certo, nada dava certo. E eu só fui ficando mais pilhada, mais triste, mais agoniada. E minha mãe conversava comigo, minhas irmãs conversavam comigo, calma, tenha paciência, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E meu marido também. Meu marido, ele falava pra mim sair do trabalho, se eu quisesse sair. Tipo, ele nunca me obrigou a ficar lá. Só que, gente, não tem como. Como eu falei pra vocês, eu me cobro muito, não tem como. Aí, gente, ficou tudo um caos. E aí que eu falei, meu Deus, tô no limite, me ajuda. E aí, de repente, meu celular toca no trabalho. E aí eu vou pro banheiro pra atender. Sempre quando alguém me ligava, eu ia pro banheiro pra atender, porque eu já tava esperando entrevistas. Que me ligaram, gente, uma empresa chamada Escaleira Média. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não me lembro de ter mandado nenhum currículo pra essa empresa. Por quê? Porque era pra trabalhar home office. E como eu falei pra vocês, eu era contra home office. Então eu nunca que mandaria um currículo pra trabalhar home office. Todos que eu mandei era tudo presencial. Louca, né, gente? Burra, não sabia de nada da vida. E aí que eu achei estranho, né? Porque eu não tinha mandado o currículo pra essa empresa, mas falou da vaga, falou do salário, falou que era home office. E aí eu falei, ah, tá, vou fazer também entrevista, né? Porque eu tava fazendo tudo quanto era entrevista, gente. Tipo, tinha coisa que nem era da minha área, eu tava fazendo. Porque eu falei, do jeito que eu tô, pior não tem como ficar. E aí que eu marquei essa entrevista, gente. Sabe o que é o pior? Essa entrevista era presencial. Ele não quis, era um homem, né? Uma pessoa que ligou pra mim, não quis fazer online. E eu fazia todas online, porque eu tava trabalhando, né? Só que aí eu falei pra ele que eu tava trabalhando e tal, eu expliquei. Pra todo mundo eu sempre fui muito sincera, gente. Falei que eu tava trabalhando e tal. Só que aí tinha gente que falava, ah, não tem como então, tem que ter disponibilidade para início imediato e tal. Eu falava, ok. Porque eu também não ia ser desonesta, meter o louco com a empresa que eu estava, que também não é certo, né? E aí eu expliquei, né? Falei que eu tava trabalhando e que era muito complicado para mim fazer entrevista presencial, só que ele falou que tinha que ser presencial. Tá, dei meu jeito. Pedi para entrar mais tarde no trabalho e ficar até mais tarde. E aí nesse dia, e aí, gente, nessa clínica que eu tava, eu já comecei até a fechar a clínica, tipo, eles me deram muita responsabilidade muito rápido. Porque eu sempre fiz meu trabalho tudo direitinho, tudo certinho. E eu fechava a clínica, aí que era mais perigoso ainda, né, gente? Porque eu já saía de lá tarde, e eu fechava a clínica com a chave da clínica, meu Deus. Eu morria de medo. Mas tá. Pedi pra entrar mais tarde. Eu não podia não ir trabalhar, tipo, faltar no trabalho pra ter entrevista, porque eu fechava a clínica, então eu não podia faltar. Sempre quando eu tinha entrevista presencial, eu tinha que pedir pra entrar mais tarde, sair mais tarde, eu pagar horas no sábado, final de semana, eu dava meu jeito. Só que eu não perdia nenhuma entrevista. Eu fui pra essa entrevista, gente. Quando chegou lá, ele começou a fazer teste de matemática, porque era tipo na área financeira, sabe? Mexer com planilha, tal, os cálculos. Começou a fazer teste de matemática. Eu falei, ferrou, né? Porque, tipo, eu tava cursando a pós-graduação de gestão financeira, mas, tipo, gente, fazer assim, na pressão, na hora, pensar e falar, é difícil a resposta assim mesmo. Quem sabe da área das finanças, né? Quem sabe da área financeira. E aí que ele começou a fazer um teste de matemática, e graças a Deus deu tudo certo, eu consegui responder todos os testes e tal. E aí ele gostou de mim. Ele falou, gostei. Quer começar já a semana que vem? Só que ele sabia que eu tava trabalhando. Eu falei, então, eu tenho que conversar lá com o pessoal, tenho que ver se eu vou precisar ajudar mais alguma coisa, não quero deixar ninguém na mão e tal. Ele falou, ah, então conversa lá e me avisa. E aí, o medo de conversar. Porque era uma área que, tipo, eu passei assim, ele gostou de cara de mim, eu passei, só que eu nunca tinha trabalhado nessa área. Já tinha visto algumas coisas na faculdade, né? Sou formada em gestão hospitalar, na graduação, e eu já tinha visto algumas coisas sobre essa área que eu trabalho hoje, só que eu nunca tinha atuado, sabe? De fato. Eu falei, eu vou. Falei, eu vou. Só que aí, gente, começou aquela dúvida, sabe? Que a gente sempre tem. Aí você fala, ah, mas você não tava pedindo pra Deus, orando? Mas eu falei, e se eu trocar o certo pelo duvidoso? A gente nunca tem certeza absoluta se é mesmo de Deus ou se é uma seta do diabo, não dá pra saber. Eu falei, meu Deus, e se eu pedir demissão da Seven, que é uma empresa que eu já tô certinha, já me deram uma estabilidade, já tô registrada, pra ir pra uma outra que eu não sei, pra passar por um período de experiência, que tinha experiência de 3 meses, ou seja, se eu não aprendesse o serviço, se eu não me desse bem, tchau, paciência pra mim. E aí que eu fiquei com muito medo. Aí eu comecei a orar, falar, Deus me ajuda, me mostra o que eu preciso fazer, me mostra como que eu preciso lidar com isso, como que eu falo com as pessoas lá, se eles vão entender e tal. Aí eu falei, eu vou conversar com o pessoal lá, vou conversar com meu marido, conversei com meu marido, com a minha mãe, todo mundo falou que sim, que achava que eu devia ir. Meu marido já sempre quis trabalhar home office, então pra ele sempre. E eu pensei na minha mãe, né? Minha mãe também falou que não via a hora de eu trabalhar em casa, porque São Paulo é muito perigoso. Ela tinha medo de eu indo para essas empresas longe, sozinha, voltando sozinha. Então eu falei, então eu vou fazer isso. Meu marido achou uma boa ideia, minha mãe também vai ficar mais tranquila. Eu não queria muito home office, só que a vaga era boa, o salário era maior e era em casa. Eu falei, então eu vou. E aí, gente, cheguei lá e fui conversar com a minha chefe, né? E ela entendeu, me deu parabéns, falou que home office é ótimo, que eu ia gostar muito, que ia me adaptar e tal. Fui embora, gente, da empresa. Só que vocês acham que acabou aí? Não, é agora que começa, gente. Agora que o testemunho vai fazer sentido. Uma semana.
Exato, uma semana depois que eu pedi a demissão dessa empresa que eu tava, da Seven. Minha amiga me liga desesperada de manhã, 7 horas da manhã. A amiga, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Demitiram o setor administrativo inteiro. Demitiram o coordenador, líder, todo mundo. Demitiram todo mundo. Gente, até hoje, eu não sei como que isso foi acontecer. Porque uma semana atrás eu tava trabalhando lá e tava, tipo, tudo normal. Ninguém falava nada. Tudo normal, gente, seguindo nosso trabalho. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Gente, eu sei que demitiram todo mundo. Todas as minhas amigas foram demitidas. Agora você imagina se eu recuso esse trabalho e fico lá. Na semana seguinte eu ia ser demitida. Gente, eu já tava desesperada, agoniada, tendo um emprego. Imagina se eu ficasse desempregada. Meu Deus, até hoje. Quando eu começo a contar isso, gente, sério, não tem como não ter sido Deus. Não tem como. Eu já tava fazendo entrevista há vários meses e nada tava dando certo. Uma semana antes de todo mundo ser demitido, essa entrevista dá certo. Tipo, foi uma entrevista só, uma etapa só. Ele já gostou de mim, eu já peguei o notebook, já peguei o celular, já peguei chip, já trouxe tudo pra casa. Foi, tipo, muito rápido. E, tipo, todas as entrevistas que eu tava fazendo antes, tinha várias etapas, tinha várias pessoas. Nessa entrevista, tipo, era só eu, conversa, só uma conversa, os testes lá que foi falado. E deu tudo certo, tudo rápido. Eu falei, meu Deus. E depois, gente, quando ela me contou isso, eu fiquei em choque. Comecei a orar e agradecer. Eu falei, meu Deus, obrigado, porque deu certo na hora certa. Gente, eu ia ficar desempregada, ia ficar desesperada. E aí que Deus fez isso por mim. E agora, o mais inusitado, que até hoje eu não entendo como que isso aconteceu. Eu fui procurar depois na Cato, né? Você tinha mandado currículo para essa empresa. Eu nunca mandei nenhum currículo para essa empresa. Eu nunca me cadastrei em nenhuma vaga para essa empresa. Gente, sério, olha isso, eu me arrepio quando eu conto isso. Como que pode? Foi Deus. Foi Deus. Olha, quem não acredita pode falar que não foi. Foi coincidência. Não sei. Gente, pra mim, na minha cabeça, não tem como ter sido outra coisa. Foi Deus que abriu essa porta de emprego pra mim. E hoje eu amo home office, gente. Eu falo que eu só saio do home office quando for pra mim ser empreendedora e abrir minha própria empresa, que vai acontecer no nome de Jesus. Então, tipo, tudo certo. Graças a Deus eu peguei o trabalho muito rápido, até mais rápido do que eu esperado. Deu tudo certo. Hoje eu tiro de letra, tá tudo maravilhoso. E eu falo, gente, confia em Deus. Nossa, como é difícil, porque eu lembro daquela fase, quando eu vinha no ônibus chorando, porque eu tava com medo, minha mãe preocupada, e uma coisa, e eu falando, meu Deus, eu não aguento mais, não aguento mais. E isso aconteceu, gente, na hora certa, exata. Hoje em dia, graças a Deus, minhas amigas que foram demitidas também já conseguiram um novo emprego. Tá todo mundo bem. E é isso, gente. Eu acho que vocês entenderam, né? Esse é meu testemunho de vida profissional, de trabalho. Deus abriu essa vaga para mim, me fez passar na entrevista, fez tudo dar certo e uma semana depois eu ia ser demitida. Então eu senti no meu coração que era para mim, porque teve um monte de entrevista antes dessa que eu passei e eu não quis ir. Ou por medo, teve algumas que eu não fui por medo mesmo, falei, ai, não sei se vale a pena, acho que não vou trocar o certo pelo duvidoso não. Outras eu não fui porque não compensava mesmo, teve várias. E essa eu fui. A que era para mim eu fui. Então deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe comentário aqui pra mim. Eu respondo todos os comentários. Tem vídeo nesse canal agora 2 vezes por semana. Toda quarta-feira, 7 horas da noite e domingo, meio-dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe vocês.